É muito importante e louvável quando o irmão tem testemunho para dar e sente aquele prazer de subir aqui nesse palco e fazer uso do púlpito e dar testemunho da bênção que tem recebido do Pai, porque ele creu, teve fé, aguardou e recebeu a sua bênção, que a promessa que fora feita a ele recebeu, porque ele perseverou em crer, em confiar e esperar. É muito importante o testemunho, porque o testemunho que nós damos, ele glorifica a Deus e traz fé para a igreja. Aquele irmão, aquela irmã que ele está talvez assim aborrecido, entristecido, sem mais esperança, ouvindo um testemunho real, verdadeiro de algo que Deus tem feito na sua vida, aquele irmão que está sem esperança, ele é reassentido na sua fé. Então é importante o nosso testemunho. Pense nisso. É importante o nosso testemunho. E nós temos na Bíblia muitos homens que deram tremendos testemunhos com a sua vida e levaram reis a darem glórias ao Senhor, nosso Deus, pela vida de homens que, mesmo sem ter conhecimento do propósito de Deus para com as suas vidas, eles ficaram numa posição, perseverando e fazendo obras que davam glórias a Deus, que levavam as pessoas a observarem e, observando, sentir que algo diferente havia naquelas pessoas, e por esta causa elas atribuíam a Deus coisas maravilhosas que aconteciam nas suas vidas, no seu reino, através de vidas de meros homens mortais, porque a Bíblia nos fala que nós somos meros homens mortais, todos nós. Mas isso não nos isenta de, através do nosso viver, o nosso Deus seja grandemente exaltado e glorificado. Aleluia! Aleluia! Por isso, a importância de nós atentarmos para o que nós temos visto e ouvido, para que em tempo algum venha a haver em nós um coração insensato para nos afastarmos de Deus, dando através dessas atitudes motivo para que o nome do nosso Deus seja muitas vezes blasfemado. Todos nós que um dia fomos chamados a essa graça e nela estamos permanecendo, pela bondade do nosso Deus, somente pelas suas misericórdias, porque está escrito na sua palavra que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, porque todos nós erramos, até buscando acertar, não é? Até muitas vezes buscando acertar nós erramos, mas como o nosso Deus é misericordioso, Ele sempre está conosco, e ainda o poder do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e fala fortemente em nossos corações,
E nós somos levados pela ação poderosa do Espírito Santo a nos examinarmos, a buscarmos em nós aquelas falhas, aqueles erros que costumeiramente estamos cometendo, sem nos atentarmos que nós estamos errando e que nós não estamos dando um testemunho eficaz, um testemunho verdadeiro, e que Deus desta forma não está se agradando, porque nós fomos chamados, escolhidos para glorificarmos a Deus. Aleluia. Aqui é gostoso, é fácil. Fica até fácil nós glorificarmos a Deus aqui. Não é diferente quando estamos fora deste ambiente, no nosso trabalho, no nosso cotidiano, lidando com pessoas, nas ruas, vemos tantas coisas, tantas interpelações, tantas afrontas no trabalho, aonde vocês estão, na escola, não é? Tantas coisas acontecem para que tirar a nossa paz, o nosso sossego, porque são estratégias do diabo, e às vezes nós não nos atentamos que quem está por trás dessas situações é aquele que não tem prazer nas nossas vidas, que, como disse Jesus, só veio para roubar, matar e destruir. E Pedro acrescenta na sua palavra: eles têm voz de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Mas Pedro nos aconselha para que nós fiquemos firmes e inabaláveis na nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero falar para os irmãos, eu citei aqui um exemplo. Primeiro exemplo magno, o exemplo maior que nós temos de alguém que deu testemunho e glorificou a Deus, a igreja conhece. Quem? Jesus é o maior exemplo magno de alguém que teve uma vida vivendo dentro do compromisso com o Pai, porque ele veio para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. Por isso ele se submeteu à vontade do Pai, e como disse Paulo, foi fiel até a morte, e morte de cruz. Glória a Deus. E quando você lê João capítulo 17, que é a oração sacerdotal do nosso Senhor Jesus Cristo, você lê no versículo 4, 17, 4: eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Então Jesus, ele orando ao Pai, ele fala: Pai, eu te glorifiquei na terra, porque tu me deste uma obra para fazer, e eu o fiz, ainda que me custou dor, sofrimento, renúncias, mas eu fui fiel. Aleluia. Na cruz do Calvário, ele vai estar consumado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele foi o exemplo magno para nós. Glória a Deus. Aleluia. Paulo disse que ele buscava imitar quem? O Senhor. Seres imitadores de Deus, como eu sou, imitem a Jesus, como eu busco imitar. É testemunhar daquilo que Deus fez e continua fazendo no meio do povo, porque Deus não quer que ninguém se perca, irmãos. Não é para
que uma alma se perca. Isso entristece o coração do Pai, saber que uma alma vai perecer, porque eu não estou testemunhando, nem com a minha boca, nem com a minha vida. E muitas vezes a minha vida está sendo uma pedra de tropeço para alguém que o Espírito Santo quer alcançar. Pensemos nisso. Talvez as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso linguajar seja visto como uma pedra de tropeço para pessoas que estão ali no abismo, e nos diz a palavra, arrebataram do fogo. Mas eu, com a minha vida, não tomo essa iniciativa, nem falo e nem ajo, e aquela vida está fadada a ir para o inferno, se eu não tomar uma posição diante de Deus. Glória, glória a Deus. é muito sério, irmãos. É muito sério. Glória a Deus. Versículo 16 de João, capítulo 16, versículo 14. Olha só o que diz aqui. É sobre o Espírito Santo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou há de anunciar. Ele me glorificará. O Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus. Vejam, na terra Jesus glorificava o Pai. Agora na graça, o Espírito Santo glorifica o Senhor Jesus. De que forma? Em quem habita o mundo? Não. Está escrito que o Espírito Santo não habita no mundo, porque o mundo o rejeita. Mas aonde habita então? No coração dos crentes salvos, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Não sabeis que vós sois o templo do Deus vivo, e que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia. E está escrito na palavra de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo, Glória a Deus. e Ele em nós glorifica o Senhor Jesus. Aleluia. É Ele em mim, irmãos, é Ele em você. Por isso Paulo fala: não entristeçais o Espírito Santo, Glória a Jesus. no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeçamos o Espírito Santo. Ele se entristece porque não é uma pessoa, e Ele quer habitar em nós. E como Ele se entristece? Através de uma vida errada, de alguém que diz que conhece a palavra, mas anda dando por aí testemunhos errados. A entristecemos sobre o Espírito Santo. Grande Deus. Não entristeçais o Espírito Santo. Tiago fala: não sabeis que o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Já pensou nisso? O Espírito que em vós habita tem ciúmes. O que isso quer dizer? Você quer ver seu esposo com outra pessoa, sua esposa com outra pessoa? Tem prazer nisso? Tem no mundo quem tenha, né? Não é? No mundo tem que ter. Tem gente que tem esse prazer. No mundo, sem Deus, porque o mundo jaz no maligno. Mas nós que somos salvos, não temos prazer em dividirmos as nossas coisas, nossas famílias. Assim o Espírito Santo não quer que o meu coração
coração seja dividido. Uma parte é dele, a outra parte é de outro espírito. Não, irmãos, não. O nosso coração deve pertencer somente a um Senhor. Aleluia. Somente a um Senhor. Não é espaço para dois senhores no nosso coração. Não é espaço. Irmãos, se nós percebemos que no nosso coração que entra outro espírito, que não é o Espírito Santo, irmãos. Tomemos cuidado com as portas abertas. Cuidado com as pequenas portas que você abre. Cuidado, porque o adversário amigo da sua alma, ele anda te observando. E ele está pronto para colocar nesta brecha uma cunha. Sabe o que é uma cunha? E deixar abertura ali. E aos poucos ele vai abrindo mais aquela abertura. Ele já conseguiu colocar uma cunha. Ele vai ampliando aquela abertura. E às vezes o crente despercebido não está vigiando, não está orando, não está lendo a palavra de Deus, não está zelando pelo seu testemunho, pela sua vida cristã, está indiferente em muitas áreas da vida. Então vai tirando brechas e de repente a sua vida, a sua casa se torna um antro. E você não sabe por quê. A sua casa está uma coisa ruim, um ambiente tenebroso. Você não entende? Porque as coisas estão dando errado na sua casa, na sua família. Por quê? Por causa do zelo da palavra de Deus. Você destruiu Deus da sua casa, da sua família. Ele não faz parte do seu dia a dia. E o Espírito Santo não sente ambiente na sua casa, porque você não glorifica ali. Das conversas, das contendas, das muitas coisas que você faz. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Paulo disse para os cristãos lá em Coríntios: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Nós precisamos nos examinarmos todos os dias, porque todos os dias nós somos assediados pelo príncipe deste presente século. Todos os dias nós somos assediados por ele, pelos meios de comunicação que nós usamos, por esse aparelho que nós gostamos de usar sempre. E tem pessoas que não vivem sem esse aparelho e vê através desse aparelho o que deve e o que não deve, o que pode e o que não pode. Não tem mais discernimento do santo e do profano. Toda a imoralidade que você tem condições de ver nele, você está abrindo a tela e está observando e está vendo e não se sente mais culpado. Não se sente mais culpado. O seu rosto não rubra mais, não fica mais vermelho. Porque, irmãos, Paulo fala que o príncipe deste presente século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz
o seu entendimento e vai turbando a tua mente de tal forma, porque a vontade dele, o que ele quer chegar, é chegar a cauterizar a sua mente. E quando ele cauteriza a mente de uma pessoa, você pode falar de Deus, ter oração poderosa, a unção do Espírito Santo, aquela pessoa pode ver tudo isso, mas nada mais toca o seu homem interior, porque está com a mente cauterizada. E aí o seu testemunho, em vez de ser um testemunho que glorifica a Deus, é um testemunho tenebroso, é um testemunho errado, de alguém que diz que é cristão, que frequenta a igreja, que tem compromisso com a igreja, eu canto, eu toco, eu faço tanta coisa, mas o seu testemunho é um testemunho que denigre a imagem da igreja, que denigre a sua fé. E nós precisamos ficar atentos, irmãos. Todos nós somos pastores aqui. Todos nós precisamos ficar atentos, porque o nosso adversário, ele não perdoa, irmãos. Ele não está aqui por brincadeira. E nós estamos indo para o final, meus queridos. Nós estamos entrando na reta final. Ou nós já entramos na reta final. Aleluia. Falta pouco para nós chegarmos no final. Cortarmos aquela corda, chegamos. Só que não vai chegar um só. Nós todos vamos chegar juntos. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Por isso que a palavra nos manda pregar em tempo e fora de tempo, ser luz do mundo, sal da terra, mostrar ao mundo que somos pessoas diferenciadas. Ontem, como disse minha esposa, naquela festa que nós estávamos ali, mas estávamos como cristãos. Amém. Glória a Deus. Quando nós cantamos dois louvores, ficaram tudo, nossa, que é isso? Estou arrepiado, que é isso? Meu Deus, né? Todo mundo, meu Deus, que é isso? Aleluia. A nossa função, irmãos, nós podemos estar no meio de qualquer pessoa. Paulo disse que se não fosse assim, nós tínhamos que ir embora. Nós precisamos estar inseridos neste contexto do mundo, não para ser como o mundo, mas para brilharmos, mostrar que somos diferentes, sim. Nós temos que conversar, rir, mas manter a nossa integridade. Aleluia! Né, Luiz? Glória a Deus, né? Estamos bonitos, bem vestidos, né? Mas Jesus no centro. Glória a Deus, né? Quer? Jesus no centro. Glória a Deus, irmãos. Tanta coisa, irmão, que eu separei para falar, irmãos. Glória a Deus. E eu estava pensando, nós irmos para o final. Eu meditei na história de José, irmãos, que é uma história que muito chama a nossa atenção. E é uma história bem conhecida da igreja, a história de José, o filho de Jacó, aquele filho a quem, o filho da velhice de Jacó, não é? O filho da mulher que ele amou muito, Raquel, a mulher que ele amou demais. E ele fez uma capa bonita para o seu filho José, uma capa de muitas cores. E por causa deste amor de Jacó por José, um filho preferido, os seus irmãos, por parte de pai, não de mãe, aborreciam José. Eles tinham José como alguém presunçoso, porque ele ficava os sonhos que ele tinha, eram sonhos proféticos, que nem sabia, mas eram sonhos proféticos,
maior que nós, você vai dominar sobre nós. Quem você pensa que você é? Seu pirralho, porque José tinha entre 16 e 17 anos, era o mais novo de todos eles. E José sempre contava os seus sonhos, que futuramente aconteceu, como a igreja se conhece. E por causa dessa atitude de José, deste amor de Jacó por ele, os seus filhos um dia tentaram matá-lo. Mas aí entra em cenas, Judá entra em cena, e ele decide então vender José. E vendem José por 20 moedas de prata. Era um preço correto, por causa da idade de José e por ser um homem. Segundo Levítico, capítulo 27. Então, José é vendido e é levado para o Egito. E lá, quando é vendido, quem compra é Potifar. E leva na casa de Potifar. E Potifar, Deus começa a agir na vida de José de tal forma que fica difícil para Potifar não ver a ação de Deus na vida daquele rapaz. Então ele começa a tomar conta da casa de Potifar. Tudo, como dizer, tudo o meu Senhor entregou nas minhas mãos, exceto quem? A mulher dele, a mulher de Potifar. E essa mulher de Potifar começou a olhar para José. Diz a Bíblia que José era um rapaz formoso, alguém que chamava a atenção, que aguçava os olhos da mulher de Potifar. E ele tentava contra José, buscando conquistá-lo, buscando arrastá-lo para a sua cama. Mas José, não. Eu honro o meu senhor Potifar, eu honro a Deus. Eu não pecaria contra Deus. Era essa ação de José. Eu não vou pecar contra Deus. Não vou desonrar o meu senhor Potifar e não vou pecar contra Deus. E essa mulher inquieta, recebendo sempre aquelas negativas, ela arma uma trama para deitar-se com José. Mas o plano dela não deu certo. José mais uma vez se esquiva, ela arranca a capa de José, e aí arma um cenário de estupro, de alguém que a pegou a força, e ela então começa a gritar, a chorar, e José é acusado de ter abusado da esposa do seu senhor. E por essa causa, José vai para a prisão. Mas lá na prisão, José continua firme no seu propósito. Ele aprendeu com seu pai que nós devemos honrar um Deus. Nós temos um Deus a quem nós devemos honrar com a nossa vida. E ele colocou isso em prática. Não permitiu que a sua situação, que a situação de escravidão, de escravo, de inocente, o deturpasse, o levasse para um caminho errado. Ele se manteve fiel e íntegro, tendo todas as possibilidades de negar o seu Deus, de pecar contra o seu Deus. Ele não fez, porque José tinha um propósito. E qual é o propósito de José? Glorificar a Deus, honrar o seu pai, os ensinamentos que recebeu do seu pai Jacó, honrar a sua casa, honrar os seus familiares. E muitas das vezes na igreja não honram a igreja, não honram a sua casa, não honram a sua família.
a sua vida, dele ter a sua família, dele ter a sua igreja. José fez diferente. Uma vez eu vi uma pregação, já era jovem, e o pregador nos dizia: seja covarde como foi José. Fuja! Fuja! Na visão do homem ímpio, José foi um fracote, um fraco, um covarde, mas ele tinha propósito. Aleluia. Eu vou glorificar o meu Deus. Amém. Glória a Deus. Foi para a prisão, inocente, mas lá Deus o honra. Da prisão, foi para a corte de Faraó, aonde foi feito um homem, o segundo homem, depois de Faraó. Deus honra, irmãos. Quando existe em nós propósito de honrarmos a Deus, Deus nos honra também. Amém, queridos? Deus nos honra. Leia lá, está em João 12, eu acho que 26. Honremos a Deus, que à medida que nós honramos, Ele também nos honra. Amém? Então fique com esta palavra, irmãos. Testemunho